buenas tardes. Muitas graças pela possibilidade de estar aqui com vocês. Primeiro, quero agradecer a possibilidade a Débora, a Maria, a Andrés, a Nelson, a todos vocês, a todos, e de estar aqui e de participar desse momento tão importante, em um espaço tão importante, comunitário, mas público, né? E já neste caminho de trabalhar a universidade com a sociedade, com o território, com as pessoas, com a gente, de assistir a estas belas aulas de luz. Que nome é Luz? Que belíssimo nome, não? Uma pessoa que é luz em nome, de Nelson e Robert. E peço desculpas porque saí um pouco, já estou em la faixa etária de que Robert está estudando. Já passei dos 65. Objeto de estudo dele. E tenho que algumas vezes que sair. Pero é um pouco. Eu estava falando com Álvaro, que disse: te recorda de Basaglia? Eu conheci Basaglia. Eu conheci Basaglia, conheci Foucault, conheci Castel, conheci Guattari, conheci Lang, conheci Cooper, conheci Goffman, muitos, Howard Becker, Thomas Haas, tantas pessoas que conheci. Os argentinos não posso dizer muitos, porque já estão todos também. E eu sou um dos poucos que estão vivos deste grupo, né? E quando pensei assim um pouco na broma, porque quando conheci Basaglia, em 1978, próximo ano se farão 40 anos, eu lhe perguntei se estava muito feliz, porque havia sido aprovada a lei italiana de la reforma psiquiátrica, a 13 de maio de 1978. E ele me disse: não, estou muito preocupado. Isso me sembrou muito interessante, porque a questão da lei não depende solamente de haver uma lei. A lei sola não faz nada. A lei não faz. Quem faz são as pessoas. Somos nós outros. E não somos nós outros os profissionais. Nós outros com a sociedade, com a comunidade, as pessoas. Por isso me marcou muito da charla de Robert, e saí assim com as seguintes frases: nós não tratamos de demências, tratamos pessoas. Nós não tratamos drogas, nós não tratamos enfermidades, tratamos pessoas, lidamos com pessoas. E para lidar com pessoas, a ciência não é totalitária, não deve ser exclusiva. Para lidar com pessoas, temos que ter outros princípios éticos, como, né, estéticos, políticos. A questão não é somente cambiar o sistema de saúde para mais moderno, mais adequado, talvez mais humano, mas sim de trabalhar isso com a ideia de direitos, de princípios, de la participação, de la construção social. Eu penso assim, nós outros em Brasil estamos vivendo um momento muito grave, pero há 40 anos, quando nós outros começamos o processo de reforma psiquiátrica, quando este encontro que eu estive em Basaglia, esteve acá em Uruguai, né? Estuvo acá em Uruguai, Basaglia, em Argentina e depois em Brasil. E dizia isso. Por que estava preocupado Franco Basaglia? Porque dizia, porque com a lei há o risco de as pessoas cruzarem os braços, dizendo: agora o Estado deve fazer os cambios. Agora eles quem? O Estado, os dirigentes, os políticos, as associações que têm interesse na área, ou nós outros.
Isto foi uma preocupação muito importante. A mais importante crítica da lei italiana é hecha por Basaglia. Hecha por Basaglia. Escreveu a crítica de alguns pontos que ele sentia que eram faltas importantes. É essa ideia de que a participação das pessoas com os diagnósticos, as pessoas que deveriam estar sempre mais presentes. Por isso, pode ser que a experiência brasileira tenha ido um pouco mais adelante, porque nós outros sentimos já na Itália. Havia uma democratização, havia uma luta antimanicomial e tudo, pero os pacientes seguiam sendo muito pacientes. Poucos atores, poucos protagonistas, poucos sujeitos políticos. E penso que nós outros, se podíamos fazer uma experiência importante em Brasil por muitos anos, é porque nós outros criamos um movimento social da luta antimanicomial, da reforma psiquiátrica, com expressiva e massiva participação dos usuários, das pessoas, dos familiares. Já não me gusta muito falar em usuários, agora estamos tentando um pouco dizer das pessoas que têm diagnósticos. O hecho de ter um diagnóstico não significa que tenham uma enfermidade. Ter uma enfermidade não significa que tenha aquilo que nós outros pensamos que já tem. Quer dizer, demência. O que é uma demência? O que é uma psicose? O que é, mais genericamente, transtorno, que é a expressão que também vocês em espanhol utilizam, não em castelhano? Transtornos mentais. Os americanos utilizam desordem, mental disorder. O que é um transtorno? Etimologicamente, incluso, de onde vem a expressão? É a mesma coisa que alienação mental. Enajenação, também se diz em espanhol, né? Alienação ou enajenação. Alienado, que está sem alma, que está fora de si, da realidade. Então, esta expressão também, usuários, foi muito importante historicamente por muitos anos, porque desplaçava a pessoa de um sítio, de um entendimento de paciente, de objeto de nosso trabalho, da psiquiatria, tudo para ser um protagonista, até porque a expressão usuário em Brasil não é solamente utilizada para pessoas com diagnósticos psiquiátricos. E sim, eram usuários todos aqueles cidadãos que utilizadores, usuários, usavam o sistema de saúde público, uma volta que não são consumidores, porque não é um plano privado, como, não sei aqui como se diz, o seguro privado, né? São pessoas que utilizam o sistema público. Agora, preferimos algumas vezes chamar de vítimas da psiquiatria, psiquiatrizados. Em 30 de outubro, em Brasil, teremos um seminário importante, aberto, se alguém estiver passando por o Rio de Janeiro ou puder ir. O seminário chama Epidemia das Drogas Psiquiátricas, com um autor muito importante, que se chama Robert Whittaker. Escreveu um livro chamado Mad in America, depois Loucos, né? Loucos em América. Depois um outro que se chama Epidemia Anatomia de uma Epidemia da Enfermidade Mental. E que tem um sítio muito importante, que não sei se vocês conhecem, que é o Mad in America, que há aí uma versão em espanhol, que é Mad in America Hispanohablantes. Hoje é muito fácil pôr em Google e depois na aula eu tenho lá escrito. Que nos permite discutir e conhecer muitas outras coisas sobre a produção
de clínica, a produção de conhecimento em psiquiatria, em saúde mental, que nós outros não chegamos a conhecer, porque também as revistas, os meios de comunicação, os meios de formação de pessoas, da produção de conhecimento profissional é muito controlado por as indústrias, controlado pelos interesses, e nós outros não sabemos. Exemplo como que antipsicóticos é uma expressão lançada pela indústria farmacêutica para ser uma certa ideologia do imaginário social, como que uma analogia a antibióticos, como se fosse antibióticos, antipiréticos, um núcleo onde o medicamento, sim, a droga, hace uma agressão específica a uma célula ou específica a um ser vivo, algum agente causador de uma enfermidade. Da mesma forma, antidepressivos. E é muito curioso que as pessoas tomam antipsicóticos por toda a vida e não têm melhoras. Se nós outros conseguimos tantos avanços com os antipsicóticos de última geração, antidepressivos de última geração, deveríamos ter menos pessoas consumindo esses fármacos, essas pastilhas. E ao contrário, as pessoas empeçam a tomar. Há muitos estudos de relação de demência com o uso crônico de antipsicóticos, estudos da Organização Mundial de Saúde, que dizem que os países que têm menos uso de antipsicóticos têm uma recuperação muito mais importante, muito mais significativa das pessoas com diagnósticos de psicoses, que não chegaram a ter ou uso de antipsicóticos ou não chegaram a ter acesso a instituições manicomiais. Somadas as duas condições, os dois fatores, a institucionalização com os antipsicóticos, o resultado é muito mais grave, não? Então, são coisas que os profissionais devem ter mais discussão, mais cambios, mais orientações para ter estas cambios de posturas, cambios de... Então, quando Débora falava aqui de atuação de la Apex, né? Queria complementar por a responsabilidade de estar com esse trabalho acá e este momento com vós outros, desse trabalho não em la comunidade, mas com a comunidade. É um trabalho diverso de estar construindo essas discussões, construindo esses tempos, esses espaços com a comunidade, com as pessoas, pensando estratégias de desenvolvimento muito mais com as pessoas, que são ditas usuários, as pessoas da comunidade. A questão de estar muito mais em criar possibilidades de vida para as pessoas com demência, para os niños. No Brasil, há agora uma lei que está estimulando o diagnóstico precocíssimo de autismo em niños. Nós sabemos que isto é todo um movimento de patologização da vida, de desresponsabilização, né, de encargo das famílias, das instituições, escolas muito superadas, modelos de ensinança superado em si mesmo o modelo, mas também superado porque não há professores pagos, não há professores adequados, suficientes, não há condições de ensinança, as classes são precaríssimas, as instituições, as estruturas, não há creches, guardias para os niños, creches,
não há outras estruturas sociais. E a pessoa, mi niño, mi hijo é imperativo. E isto sempre um processo cada vez mais. Isso depende, então, de um trabalho não somente de los profissionais de saúde, e aí esta a dimensão ética de aqueles que pensam a saúde não como o tratamento de enfermidades. Eu sempre hago esta broma com meus alunos. Você trabalha, com que trabalha? Trabalho com saúde. Que saúde? Saúde mental. Onde trabalha? No manicômio, tá? Então não trabalha com saúde. Trabalha com enfermidade. E nós outros, eu e Leandra, tivemos a oportunidade de trabalhar com um grande homem, que eu era grande admirador, mas que para nós outros em Brasil foi um momento riquíssimo, que ele foi ministro da cultura do Brasil. Se chama Gilberto Gil. Gilberto Gil dizia isto: o Ministério da Cultura é o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é o Ministério da Cultura, é o Ministério da Alimentação, é o Ministério da Habitação, é o Ministério do Trabalho. O Ministério da Saúde trabalha solamente com enfermidade. É impressionante. A pessoa nos pergunta: que enfermidade? Que coisa tens? Onde está a demência? Onde está a psicose? Onde está? E não pensam. E solamente para encerrar esse ponto, com Gilberto Gil, ele dizia: quando fui ministro, o ministro da Saúde sai fazendo hospitais pelo país. Em minha gestão, eu vou abrir novos 100 hospitais, novos 100 centros de saúde, que são centros de enfermidade, e tantas coisas. E ele dizia: eu, enquanto ministro da Cultura, não vou sair abrindo teatros. Por quê? Porque que teatro é a cultura? A cultura está onde a gente está. A cultura são as formas de reprodução social da gente, com suas formas de fazer comida, de fazer dança, de fazer vestido, de fazer as histórias, as tradições e tudo isto. Então, a cultura não é universal, como eu poderia pensar, também como a saúde. Existem formas de saúde e cultura. E criou uma expressão muito interessante, disse: a cultura como em Douyin em japonês, oriental, Douyin se diz aqui, Douyin, os pontos como shiatsu, não se disse Douyin aqui, Douyin, é uma prática de massagem oriental. Também a acupuntura, que são com as agujitas. Douyin é o conhecimento que identifica os pontos. Digitopuntura. É porque o nome em japonês é Douyin, né, oriental. Douyin, que é aquela lógica da integração da cor branca com a cor negra, do ponto com a totalidade, toda esta concepção filosófica do Douyin. E no Douyin há a ideia de que temos pontos. A enfermidade não está no rim, no coração, não está na energia. Então é necessário não tratar o coração, não tratar os órgãos, mas tratar os pontos para que a energia possa circular. Então nosotros vamos fazer pontos de cultura. E começamos a descobrir mais milhares e milhares de centros de candomblé, de umbanda, de samba, de esporte e tantas outras tradições culturais e esses pontos de cultura que passaram a receber os pressupostos para ser a cultura e cambiaram de uma maneira muito rica a visão do país. E queria com isso associar um pouco também aos resultados na área da saúde. A diminuição de jovens com uso de drogas de forma inadequada, que começaram
a ter um grupo de música, a jogar futebol, né? E aprender a ideia, né? Porque, como disse, eu estava, aliás, o Uruguai e o Paraguai já estava torcendo em conjunto com Andrés ali para o Uruguai, né? Chileno também, e os brasileiros aí com Colômbia, Equador, esses dias. Mas um desses comentaristas dizia: poxa, Neymar está bem melhor. Como o Neymar agora entende que não joga mais solo, né? É um princípio assim de que ele, quando está no coletivo, o quanto que a cultura, as práticas artísticas, culturais, são produção de subjetividade, de reconhecimento do outro. Aquele livro lá da violência está no outro, quando não miro o outro como inimigo, como alguém, mas como alguém que eu posso construir junto alguma coisa. Eu queria um pouco assim. A ideia era, eu tenho a classe, né, no povo, a aula, né, dizer tudo aí, não sei como, mas eu penso que a ideia da lei, para encerrar, não, é isto, é pensar que a lei não se hace sola, a lei não está ali no Ministério da Saúde, da Justiça, a lei é uma construção social política que nós outros devemos estar sempre ponendo em prática a lei, né? E não esperando, e para isso não é poner em prática, sim a ser permanentemente a crítica de los saberes, de los interesses, de tudo que está por detrás disto, e que não significa aquilo que, quando falarmos com o Castelo, de Roberto Castelo, a psiquiatria dos países de sociedade avançada, não significa que temos que ganhar tudo. A questão da psiquiatria, da saúde mental, da saúde, direitos humanos, dos direitos da mulher, dos direitos dos niños, dos pueblos originários, todos são lutas permanentes. Lutas permanentes de algumas pessoas que se põem em defesa de algum desses princípios, outros que querem, com isto, sacar dinheiro, ganhar milhões. Passado ayer, em Brasil, foi descoberto um apartamento de um ex-ministro, não sei se vocês viram, que tinha 45 milhões de dinheiro em papel, em casa, um apartamento. As memes das redes sociais disseram que o dinheiro se cresceu tanto que foi morar solo, que era um apartamento solo de... Então, são princípios diversos. Pero, resgatando uma vez mais a ideia de Boaventura de Souza Santos, esse grande militante internacional dos direitos das pessoas, dos direitos da sociedade, ele dizia que com nós outros, ele está sempre em Brasília, nós outros falamos algumas vezes, não sei a hora o que vai acontecer, não sou pessimista. Há 40 anos, como eu dizia, eu tinha muito otimismo e cambiamos muitas coisas não conseguimos cambiar. E agora, penso que estamos num período muito difícil, pero que a sociedade brasileira, os movimentos vão conseguir retomar frentes, lutas, e não será assim tão fácil destruir tudo. Pero nesses quase 40 anos também de luta, né? Aliás, neste dezembro, teremos um encontro de 30 anos da luta antimanicomial no Brasil. Com esse nome, luta antimanicomial. Será um encontro de 9 a 10 de dezembro, em Bauru, uma cidade da província de São Paulo, onde começamos esta denominação de luta antimanicomial. Eu vou depois falar um pouco aqui.
vamos haver a ser um encontro muito importante, muito rico, nacional, de todos os movimentos, de todas as pessoas. Mas nesses 40 anos, nós outros conseguimos certamente sacar fora muitas milhões de pessoas, de vidas que estavam perdidas nos manicômios brasileiros. Muitas. E conseguimos também impedir que muitas outras milhões entrassem na carreira moral dos manicômios. Não? Isso, nada nos vai tirar isto. E vai fazer com que essas pessoas retornem. Então, se isso é uma luta permanente, é importante ter em mente que, algumas vezes, posso fazer coisas para milhões de pessoas que interferem na vida, algumas vezes para menos, mas que seguiremos fazendo. E as frases de Boaventura de Souza Santos, como disse, para encerrar a minha charla aqui, seria pior se não fôssemos nós outros. Seguimos lutando. Graças.